Quem aqui já enfrentou a morte de perto? Quem já enfrentou a morte de perto? Seja através de uma experiência que teve de si mesmo, né? Não estou falando que ninguém morreu aqui, mas que chegou próximo da morte, ou que algum parente morreu, algum parente próximo, algum amigo próximo. Quem já enfrentou a morte aqui? Muita gente já enfrentou a morte, né? A pergunta que eu quero começar fazendo para vocês hoje: o que acontece depois da morte? O que acontece com o homem e com a mulher no momento em que ele ou ela morrem? Talvez quando você enfrentou a morte de perto, talvez por uma doença ou por um acidente, ou viu algum parente próximo morrendo, enfim. Talvez você fez essa pergunta para si mesmo: mas para onde foi essa pessoa que morreu? Onde ela está agora? O que aconteceu com essa pessoa? Será que ela está em algum lugar, ou será que ela deixou de existir? O que acontece com a pessoa quando ela morre, quando ela sai da nossa terra, da nossa dimensão, por assim dizer? O que acontece com ela? Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo, ele me chamou para conversar, e ele começou a tirar algumas dúvidas comigo e perguntou assim: o que acontece com a gente quando a gente morre? Eu perguntei para o bispo na minha igreja, mas ele não soube me responder. E eu queria muito saber o que acontece com a gente quando a gente morre, porque é uma pergunta de todos nós. A gente tem várias perguntinhas que a gente costuma fazer sobre a vida, e que a gente às vezes não para pensar sobre a resposta delas. Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou depois que morro? O que acontece com a morte depois que uma pessoa morre? E eu queria conversar com vocês hoje, expor para vocês hoje, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. Não há nada mais natural, gente, do que a morte para nós. É ou não é? Nós sabemos que todo mundo um dia vai morrer. Todos nós aqui, um dia vamos bater as botas. E aí virão outros depois de nós. Só que ao mesmo tempo que não há nada tão natural quanto a morte, não há nada tão antinatural quanto a morte. Quando você vai em algum velório ou algum lugar que está sendo, um corpo está lá, enfim, quando você chega e vê aquele corpo morto no caixão, gelado, você fala assim: tem alguma coisa errada. Porque há 5 minutos atrás esse cara estava vivo. Nós temos um sentimento ruim quando a gente vê, pode ser um animal ou uma pessoa morta. Não é uma coisa natural para a gente, ainda que seja uma coisa natural para a gente. Para onde foi essa pessoa que morreu? Será que ela foi para algum lugar? É muito estranho para nós que algo deixe de existir. E as vontades dessa pessoa? E a personalidade dessa pessoa? E o temperamento dessa pessoa? E as coisas que ela gostava? Ou o que ela fez de bom nessa terra? Ou o que ela fez de ruim nessa terra? Para onde foi tudo isso? Será que ela deixou de existir? Eu nunca mais vou conseguir conversar com essa pessoa. Para onde ela foi? Eclesiastes, um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela, ou seja, na casa onde há luto, está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Quem não ficou reflexivo em um velório já? Quando a gente vai num velório, a gente olha uma pessoa, as dúvidas da vida começam a vir sobre nós. A gente começa a fazer questionamentos. Por quê? Porque num velório a gente confronta a nossa finitude. Você tem fim. Você não é eterno. Você vai passar. E quando você passar, o tempo vai te enterrar. Quem aqui fala em Elvis Presley hoje? Ou em Princesa Diana, ou em Michael Jackson? Gente de muito calibre. Quem fala nessas pessoas? Por quê? Porque o tempo enterrou essas pessoas. Nós, quando vamos num velório e vemos alguém morto, a gente confronta a nossa finitude, a gente confronta o nosso fracasso diante da vida. Todos nós fracassamos no final, porque todos nós morremos. Pesado, né? Nós confrontamos os nossos propósitos de vida. Para que eu trabalho tanto? Eu vou acabar como esse cara acabou. Para que eu faço tanto? Para que eu ajo tanto? Para quê? Qual é o propósito da minha vida se vai acabar? Nós confrontamos também a ingratidão do mundo à nossa volta. A pessoa que mais fez nesse mundo morreu. E o mundo continuou caminhando, o mundo não parou. O mundo não parou, jamais parou por alguém. Nunca parou. O mundo não parou pela morte de Cristo. Vai parar pela morte de qualquer um de nós.
Tudo isso. Por isso que Eclesiastes fala, é melhor você estar num velório do que estar numa festa. Porque na festa a gente está inebriado pela perfumaria da festa. E no velório a gente tem que se confrontar. Peraí, a minha vida está correndo, como um rio. A minha vida está correndo, está indo embora. E o que eu estou fazendo com a minha vida? E o pior ainda, nós confrontamos a nossa incapacidade de fazer algo para evitar a morte. O máximo que a gente pode fazer é prolongar um pouquinho mais a morte, mas nunca evitá-la, nunca evitar a morte. Nós encaramos o destino final de todos nós, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso também sucede aos animais. E lhe sucede a mesma coisa, como morre um, assim morre o outro. Eclesiastes 3,19. A morte sempre foi uma grande dúvida. Para onde vamos depois que morremos? E todas as religiões desse mundo, ou a ausência das religiões, têm uma teoria a respeito da morte. Por exemplo, já ouviram falar da teoria do sono profundo? As pessoas quando morrem, elas entram em estado de sono. Ou seja, elas ficam dormindo, até que chegue o juízo final. Aí elas acordam para ser julgadas. Essa é uma teoria a respeito da morte. Ou seja, a pessoa que morreu, na verdade, ela saiu da terra, mas ela está dormindo em algum lugar espiritual. Até que, lá na frente, quando ela tiver que prestar contas a Deus, ela vai voltar, ela vai acordar e vai prestar essas contas. Isso aí quem acredita é islamismo, a galera lá muçulmana, Testemunhas de Jeová acreditam nisso. Adventistas do sétimo dia acreditam nisso. Tem uma outra doutrina, a doutrina do purgatório. A pessoa quando morre, ela vai para um lugar intermediário. Purgar os seus pecados, pagar pelos seus pecados. E conforme nós vamos rezando ou orando para essas pessoas que morreram, essa pessoa vai sair do purgatório e vai entrar no céu. Lugar intermediário, purgatório. A galera católica crê nisso. Nós temos uma terceira teoria a respeito disso, que é a teoria da reencarnação. Conforme as suas obras são boas ou más, quando você morrer, você volta. Se você foi bonzinho, você volta como outro homem ou como uma mulher. Se você for mal, você volta como um animal. E aí a gente tem uma dúvida. O que um animal pode fazer de bom para voltar como um homem? Não sei. Pergunta para o cara que acredita nisso. Quem crê nisso? O espiritismo kardecista, o hinduísmo, o budismo, todos têm uma teoria a respeito da morte. E tem a galera que acha que morreu, acabou. Morreu, acabou. O cara morreu, ele só se decompõe, tudo que ele era sumiu. Quem acredita nisso são os ateus e os agnósticos, né? Gente, isso que eu falei são as 4 principais teorias. Tem muitas outras teorias a respeito da morte. Por exemplo, tem a teoria da galera da mitologia nórdica, que acreditava no Thor, no Odin. Eles acreditavam que quando você morria, você ia para um lugar, e se você tivesse matado o suficiente nessa terra, porque eles eram guerreiros, eles continuariam lutando o resto da eternidade na presença de Odin. Enfim. Tem uma outra teoria que diz que nós somos somente gotinhas, como gotas no oceano. E quando nós morremos, nós nos transformamos em uma parte de Deus. A religião oriental diz isso. Muitas teorias, muitas palavras, muitas ideias. O que a Bíblia nos diz a respeito da morte? O que acontece com uma pessoa que empacota? Essa é uma das maiores perguntas que nós podemos fazer. E eu queria que vocês abrissem comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Deixa ele aberto aí, ó. No versículo 19, a gente vai ler já já. Gente, se eu quero saber, vou dar um exemplo para vocês. Lá nos Estados Unidos tem uma área militar lá, secreta, escondida, chamada Área 51. Já ouviram falar da Área 51 provavelmente. Ninguém sabe o que acontece na Área 51. Ninguém sabe o que acontece lá dentro. Se a gente quiser saber o que acontece lá dentro, como que a gente faz? Alguém que está lá na Área 51 tem que sair e contar para nós. Ou nós temos que ir para lá. Certo? Como que a gente sabe como é viver em países fechados? Por exemplo, Cuba ou Coreia do Norte. Só se algum cubano ou se algum coreano vier e contar para nós, ou se nós formos para lá ver o que aconteceu.
De todos esses caras que eu falei para vocês aqui, Allan Kardec, Maomé, os caras lá que acreditavam em Odin e tudo mais, qual deles foi para a morte e voltou para contar como que é? Nenhum. Quem foi o único que fez isso? Jesus. Então não é melhor a gente acreditar no que Cristo disse a respeito da morte, porque ele conheceu a morte e voltou dela? A gente vai ver o que Jesus vai dizer a respeito da morte aqui. Versículos de 19 a 31. Acompanhe aí comigo. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, ou seja, do rico, né? E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar mais uma vez, gente? Senhor, nosso grande Deus e Pai, nós agradecemos a Ti porque podemos cultuar o Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos exaltar o Teu nome essa noite. Obrigado porque nós podemos mesmo entronizar o Senhor junto com os anjos, Pai. Nós podemos cantar sobre o Senhor, nós podemos aprender sobre o Senhor. Pedimos a Ti, Senhor Deus, que o Senhor nos encha de sabedoria, nos encha de graça e nos encha de humildade para passar a Tua palavra e para aprender de Ti, Senhor. Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nos fortalecendo, que o Espírito Santo do Senhor venha trazendo em nós mais revelações de Ti, mais aplicações de Ti, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, Pai. Nós somos só pó e cinza dessa terra, Senhor. Nós passaremos, mas o Senhor permanecerá para sempre, junto com a Tua palavra. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, ajuda os meus irmãos aqui presentes, Pai, a entender de Ti, aplicar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Nós confiamos no Teu braço forte, Senhor. Sabemos que o Senhor está olhando para nós, sabemos que o Senhor está à nossa frente. Em nome de Jesus nós agradecemos, Pai. Amém. Amém. No capítulo 16 do Evangelho de Lucas, que é o que nós lemos, Jesus está tratando sobre a avareza, amor ao dinheiro, que é idolatria. O que é o amor ao dinheiro? Porque nós não podemos amar a Deus e ao dinheiro, como o João Mauro disse no dízimo aqui. Simplesmente porque quando você ama ao dinheiro, você está idolatrando o dinheiro se torna o seu senhor. Você não consegue pensar em mais nada a não ser nas riquezas materiais, a não ser na ganância, a não ser naquilo que você tem, que pode comprar alguma coisa, por assim dizer. E Jesus então está tratando dessa questão no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Então ele está tratando de pessoas que reverenciam o dinheiro e que vivem pelo dinheiro e que querem o dinheiro, não é? E aí Jesus ele vai dizendo, vai contando parábolas, vai falando sobre os fariseus, e ele chega num ponto culminante da narrativa, que é um ponto em que o amor ao dinheiro de uma pessoa levou ela ao estado em que o rico está. Ou seja, a pessoa está tão cega pelo dinheiro que ela acaba como esse rico acabou. E aí ele nos dá de presente, assim, Jesus nos dá de presente uma revelação do que acontece quando alguém morre. Certo? Essa história que Jesus conta no versículo 19 até o 31, o rico e o mendigo, é uma história real, gente. Isso aconteceu de verdade. Como que nós sabemos que é uma história real e não uma parábola, não uma história inventada de Jesus? Porque Jesus usa um nome próprio nela.
Jesus nunca usa o nome próprio em parábola. Nessa questão ele usa um nome próprio. É como se ele estivesse dizendo assim, vocês lembram de Lázaro? Aquele que ficava à porta do rico? Pois é, ele morreu e o rico também. E ele conta a história de Lázaro depois que Lázaro partiu e o rico também. Então, é um assunto tão sério de se pensar, que Jesus usa um exemplo real para tratar dele. Era uma coisa que aconteceu de verdade. Lázaro existiu e o rico também existiu. Vamos ler os versículos 19 a 22. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Nós temos dois homens aqui. Dois homens. Nós temos o rico, que nós não sabemos o nome dele. Quem era esse rico? O rico era alguém que se vestia de púrpura e de linho fino. Púrpura e linho fino, gente, eram tecidos da época de Jesus ali, caríssimos, caríssimos. Eu nem sei qual tecido hoje a gente tem caro aqui nos nossos tempos, mas era um tecido caríssimo. Púrpura era um tecido tão caro que só a realeza usava. Só os reis vestiam de púrpura. Púrpura é uma cor como se fosse um roxo, né, um tecido arroxeado. E linho finíssimo era um tecido também muito caro e muito branco mesmo, que era vestido como roupa de baixo, né? E ele usava esses dois, como roupa de baixo e como roupa de cima, algo muito caro. Ou seja, o cara tinha muito dinheiro mesmo. E está escrito que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias, todo santo dia, havia festa na casa dele. Ele se regalava esplendidamente, vivia cercado pelo seu dinheiro e pelos seus bens, estava cego pelo dinheiro, era inconsequente, se regalava esplendidamente, de forma muito grande, suntuosa, banquetes suntuosos. É mais ou menos o que a galera de Dubai faz hoje. Vocês já viram, né, alguns vídeos de Dubai, os caras têm celular inteiro de ouro, e tem isso, e tem aquilo e tal. Era mais ou menos o que esse rico tinha aí. No capítulo 12 de Lucas, não precisa abrir não, Jesus vai contar uma parábola de um rico tolo. A parábola é mais ou menos assim, havia um certo homem que a plantação dele prosperou muito, a plantação dele deu muitos frutos. E ele não tinha onde guardar os frutos. E aí ele começa a conversar consigo mesmo. O que eu vou fazer? Eu tenho um celeiro, eu acho que eu vou desmanchar esse celeiro e vou construir um celeiro maior para que eu possa guardar os meus bens e depois eu comer e beber e me descansar e tudo mais. E aí no final da parábola Jesus fala assim que Deus pede a alma dele, louco, essa noite pedirão a sua alma, para quem será a sua alma? Nesse trecho de Lucas 12, eu estou fazendo um paralelo porque é sobre as riquezas. Nesse trecho de Lucas 12, o homem fala dele mesmo e olha para ele mesmo 16 vezes. O que eu farei com as minhas coisas? Já sei, eu levantarei, eu destruirei, construirei, farei isso, e comerei, e beberei, e descansarei, e assim por diante. E aí Deus vira para ele e fala, louco, você está pensando agora, no aqui, essa noite a sua alma será pedida. E vai ser para quem? E aí eu quero trazer para nós essa pergunta. Louco, louca, falando para vocês, loucos. Essa noite vão pedir a sua alma. Para quem é a sua alma? O que você tem preparado, para quem será? Responda para você mesmo essa pergunta. Tudo que você trabalha, tudo que você faz, para quem é isso? O que isso pode trazer de benefício para a sua alma? Por que interessa? O que vai ser de você depois que você bater as botas? E esse rico então vivia assim, todo dia se regalava esplendidamente, vivia inebriado pela sua própria riqueza. Mas nós temos o contraste do rico. Enquanto o rico está lá em cima, o pobre está lá embaixo. Aí ele vai falar de um mendigo. Olha o mendigo aí, ó. Havia também certo mendigo, alguém que mendigava, chamado Lázaro. E sabe o que significa a palavra Lázaro? Lázaro significa Deus ajudou, ou Deus ajuda. E é por isso que Jesus ressuscita um homem que chama Lázaro. Porque a ressurreição só vem se Deus ajudar para que ela venha.
Então, ó, havia certo mendigo chamado Lázaro. Quem era esse cara? O nome e a descrição que Jesus faz dele indica que esse cara era um cara que se enquadrava na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse cara era um pobre de espírito porque ninguém ajudava ele. Ele não tinha força para nada. A gente vai ver daqui a pouco porque que a gente sabe que ele não tinha força para nada. Ele era um mendigo chamado Lázaro, coberto de ferida, coberto de chagas, todo machucado. A palavrinha chagas aí eram feridas que secretavam pus. Imagina essa cena. A gente tem um rico dentro de casa festejando e se alegrando. E na porta da casa do rico tem um mendigo que tem as feridas que vão soltando pus e que fedia. Lembra de Jó? Lembra das feridas de Jó? Que ele tinha que se coçar com um caco de barro e os amigos dele não conseguiam ficar perto dele? Era mais ou menos o estado desse Lázaro aí. Era todo machucado, as chagas eram feridas que produziam pus, né? E que jazia à porta daquele. Enquanto o rico se alegrava, e esse é o contraste que eu quero trazer para vocês. Enquanto o rico estava se alegrando com a sua riqueza, havia um homem semelhante a ele, próximo dele, que estava caído na porta da casa dele. Só que esse cara não estava só caído, parado na porta da casa do rico. Olha o que diz o versículo 21. E desejava alimentar-se do quê? Das migalhas que caíam da mesa do rico. Provavelmente esse Lázaro, ele pedia para o rico, cara, eu não quero tudo que você tem, eu só quero migalhas, eu só preciso me alimentar. Ele desejava comer das migalhas do rico. Vocês lembram uma vez que Jesus estava andando, e aí chegou uma mulher para ele, e aí ele tem uma conversa com a mulher, e ele fala assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Lembra dessa passagem? E o que a mulher fala para ele? Mas os cães comem das migalhas que caem da mesa dos filhos, né? Olha como esse Lázaro se via, ele se via como um cachorro, como um cão. E o que era o cão? O cão não era esse pugzinho que a gente vê hoje, que faz festa de aniversário para o cachorro, que leva para dar banho e tem o spa, canino. Não. O cão na época judaica, o cão onde nós estamos lendo aqui no contexto, era um animal imundo, impuro, comia lixo. Ninguém gostava de cães, E aí ele fala, e o Lázaro desejava comer das migalhas que caiu da mesa do rico. E a gente vê que o negócio é tão sério que exatamente esses cães que infestavam Jerusalém viam lamber as feridas dele. E enquanto o judeu enxotava os cães, esse homem não tinha forças para enxotar os cães também. Olha o estado desse homem. Quem ajudava esse homem? Ninguém. Mas ao mesmo tempo havia um rico festejando dentro de casa enquanto o pobre estava lá jogado na sarjeta, né? Os cães eram considerados impuros e desprezíveis pelos judeus. Havia em Israel, se você abrir lá no Antigo Testamento, nos livros de Reis, havia uma rainha chamada Jezabel, esposa de Acabe, uma mulher demoníaca, terrível. E Deus prediz a morte dela, né? A morte de Jezabel seria, ela cairia de uma sacada e os cães viriam comer o corpo dela todo desfalecido no chão. De tão ruim que essa mulher foi. Se vocês tiverem a oportunidade de ler a história de Acabe e Jezabel. Mulher terrível, mulher dominadora, dominava sobre o marido, mandava em casa, ela ditava a ordem e tal. Por que eu estou falando de Jezabel? Porque a desgraça na vida de Jezabel foi associada a um cão, associada a cães. Os mesmos cães que lambiam as feridas do Lázaro. Olha esse cara, olha o rico, ao mesmo tempo festejando sobre isso. O rico estava cego por si mesmo, cego pelo seu luxo, cego pelo seu conforto. Quem era Deus para o rico? Deus não era ninguém para o rico. Que Deus? Meu Deus está no meu bolso. Meu Deus está no meu bolso. Ele proveu o meu luxo, Ele proveu o meu conforto. Só que aí acontece um fator, acontece um fato que é o fato
nivelador de todos nós. Os dois morrem. Os dois morrem. Vamos ler o versículo 22 aí. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Ambos têm o mesmo fim terreno, independentemente de quem sejam. Então morreu o rico, morreu o mendigo. Não interessa quem estava doente, não interessa quem era mais rico, não interessa. Os dois morreram. E aí, aqui começa o que eu quero passar para vocês. O que acontece com a pessoa no momento em que ela morre? A pessoa que morreu agora, automaticamente ela é julgada. Não tem espera, gente. Não tem segunda chance. O rico morreu e foi sepultado. O mendigo morreu, o Lázaro morreu. O que aconteceu com ele? Uma comitiva de anjos vem buscar você quando você morre, se você crê em Cristo. Olha que lindo! Há uma comitiva de anjos que vem buscar a gente para levar a gente para o Pai. Olha que lindo! E o rico? Quem que levou o rico? Se a gente ler o texto com um pouquinho mais de atenção, a gente vê que alguém sepultou o rico, porque está na voz passiva. Olha o que está escrito. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, o Lázaro morreu, ninguém se importou com a morte dele. Mas espiritualmente falando, os anjos vieram buscá-lo para entrar no seio de Abraão, no paraíso. Morreu também o rico e foi sepultado. Ou seja, alguém sepultou o rico. Foi sepultado. Voz passiva significa que alguém fez algo por ele, sepultou ele, talvez com muita pompa, porque era rico, né? Não se diz nada sobre o sepultamento de Lázaro, por isso que a gente pode afirmar que ninguém se importou dele morrer. Só que olha como que a nossa visão, a nossa ótica terrena, ela é totalmente invertida da ótica espiritual. Veio uma comitiva de anjos buscar o homem que era todo cheio de feridas, mais desprezível de todos. E o rico, não aconteceu nada com ele depois da morte, até agora. Quando uma pessoa morre, no exato momento em que a pessoa morre, ela ou foi para o seio de Abraão, ou foi para o inferno. Não existe um lugar intermediário, olha o que o texto diz. Um foi para o céu, um foi para o inferno. Não existe sono profundo, ninguém fica dormindo. Morreu, gente, acabou as chances da pessoa. Às vezes a gente tende a pensar que haverá uma segunda chance depois. Por isso a gente não evangeliza com tanta urgência, a gente não fala de Cristo com tanta urgência, porque a gente acha que haverá uma segunda chance depois. Não vai ter segunda chance. O julgamento é imediato, imediato. Enquanto eles estavam velando o rico, havia um monte de anjos levando Lázaro ao mesmo tempo. Aqui inicia o recontraste. A gente tinha um contraste terreno, rico, Lázaro. Agora existe o recontraste no mundo espiritual, né? Anjos levam cristão ao paraíso. Anjos vão te levar. Imagina, gente, imagina essa cena. A gente está aqui agora, a gente não consegue ver nada do mundo espiritual e tal, mas assim que a gente fecha os olhos, nosso coração para de bater, a gente vê um monte de anjos vindo buscar a gente. Isso é o que vai te esperar se você crer em Cristo. Isso é o que vai te esperar se você crer em Cristo. A glória a Deus por isso. Imagina, gente, Gabriel vindo buscar a gente, os anjos vindo todos buscarem a gente. Entra no descanso do seu Pai. Vamos lá para você conhecer quem te redimiu. Olha que lindo! Glória a Deus por isso. Há uma figura misteriosa no meio do caminho aí. No versículo 22 diz que ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Abraão, essa história, Jesus ele vai trazer Abraão como uma figura, fazendo uma ponte com Romanos capítulo 4. Quem é Abraão? Abraão é o pai da fé. Foi o primeiro que foi salvo pela fé na Bíblia. Por que ele usa Abraão, então? Porque Abraão é o exemplo máximo de fé que nós temos. Quem está no paraíso está pela fé. A semelhança de Abraão, que foi para o céu pela fé. Gênesis 17, 5, se você quiser ver. E Abraão justificado pela fé. Foi justificado pela fé.
Foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando a pessoa morre, as duas vão para o mesmo lugar geral, o Hades, que chama, Hades em grego. O que é Hades? Hades é lugar dos mortos. Só que nesse Hades, lugar dos mortos, existem dois lugares separados lá dentro. É como se fosse parecido com é como esse prédio aqui, ó. A gente tem esse lugar e tem o lugar depois dessa divisória. Dois lugares separados. A gente tem o seio de Abraão e a gente tem o inferno do outro lado ali. Entenderam? É um lugar só, lugar dos mortos. Então morreu, vai para esse lugar. Ou é no lugar ou é no outro. Aí versículo 23, a gente vai ler do versículo 23 ao 26. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Até aí. Jesus vai tratar da doutrina que ele mais tratou em todo o Evangelho. Nos 4 livros do Evangelho, Jesus tratou de uma doutrina principal. Prosperidade, foi? Não. Céu, foi? Não. A doutrina principal que Jesus trata é a doutrina mais politicamente incorreta da Bíblia, a doutrina do inferno. Há um inferno, gente. Há um inferno, há um lugar de tormentos, há um lugar de desgraça, há um lugar que não é possível sair dele, e pessoas estão indo para o inferno desde agora. Agora tem gente indo para o inferno, caindo no inferno agora. Por que está caindo no inferno? Porque a igreja não faz o papel de evangelizar essas pessoas. O que é o inferno? Nessa passagem a gente pode descobrir algumas características do inferno, que geralmente não é ensinada, né? Versículo 23. No inferno estando em tormentos. Com plural no final. O tormento no inferno não é tormento singular. O rico entrou em um estado de tormentos. Tormentos. Muitos tormentos. No inferno estando em tormentos. Levantou os olhos. O rico, quando ele foi para o inferno, ele levantou os olhos. Isso implica que o inferno é um lugar que está abaixo do céu e que no inferno as pessoas conseguem ver quem está no céu. E isso é muito pior. Por quê? Porque elas conseguem ver as pessoas se alegrando no céu, enquanto elas mesmas continuam sendo atormentadas. E aí na sua cabeça está assim, nossa, mas tanta coisa boa para falar. Vai falar do inferno na palavra? É, gente, é do inferno que nós vamos falar hoje. Por quê? Porque talvez há pessoas aqui que não se decidiram por Cristo ainda, e que se morrer agora, vai para esse lugarzinho. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe. Ao longe, não é perto. O inferno não é perto do céu, é longe. É um lugar de tormentos. Ele fica longe e abaixo do paraíso. Longe e abaixo, não é? Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Gente, aqui a gente consegue perceber que o rico está sozinho. Não tem ninguém com o rico. Quem estava sozinho no começo da história? Lázaro. Quem está sozinho agora? Quem tinha companhia no começo da história? O rico nas suas festinhas lá. Quem tem companhia agora? Lázaro, porque o céu é um lugar de comunhão. Comunhão. Enquanto o inferno é um lugar de solitude e tormento solitário. Olha que pesado. Ninguém consegue acudir o rico, porque o rico decidiu estar no lugar em que ele está. As pessoas que estão no inferno conseguem reconhecer quem está no paraíso. Olha, imagina o que esse homem não sentiu quando ele viu o homem que estava no chão da casa dele, na porta da casa dele, implorando por migalhas no céu, e ele no inferno. Imagina o que ele não sentiu. Gente, é muito urgente isso, porque tem gente sentindo isso agora.
E não há nada que a igreja possa fazer e que ninguém possa fazer por essas pessoas. O que a igreja deveria ter feito era antes delas morrerem. E não fez. Vamos continuar aí. Versículo 24. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico agora, ele vai falar com Abraão. Abraão é uma figura aí, né? Não é o Abraão mesmo, como eu disse no começo. É uma figura de Deus aí que está como se fosse, entre aspas, tá? Como se fosse o chefe do paraíso aí. O rico agora, ele vai clamar, ele vai gritar, falar em alta voz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Agora ele clama por misericórdia. Agora ele vai clamar por misericórdia. Agora o rico se volta para o espiritual, ele clama em alta voz, e ele começa com uma expressão muito característica, ele fala assim, ó, Pai Abraão. O que significa? Por que ele fala Pai Abraão? Porque Pai Abraão era uma expressão judaica da época, que eles achavam que por serem filhos de Abraão, fisicamente, eles iriam para o céu. Ele está dizendo assim, não, teve um erro aqui, eu sou filho de Abraão, eu sou filho, eu tenho que estar aí, eu não posso estar aqui. Qual é a revelação para nós que isso dá? Você não é salvo porque nasceu na igreja, você não é salvo porque se diz evangélico, ou porque por causa da sua família, ou porque o seu pai é pastor, não. Você não é salvo por nenhuma credencial. Ninguém nasce automaticamente salvo. Você decide pela sua salvação, entre aspas ainda. Ninguém é salvo porque o pai é pastor, bispo, ou porque a mãe ora todo dia, não. Cada um decide pela sua salvação. E decide, eu coloco entre aspas de novo. O rico reivindica suas credenciais judaicas. O pedido do rico é por compadecimento. Tem misericórdia de mim. Pai Abraão, tem misericórdia. Deus, tem misericórdia de mim. Esse era exatamente o mesmo pedido que Lázaro fazia para o rico. Tem misericórdia de mim, eu estou com fome. Ele atendia? Ele vai ser atendido? Não. Olha como que é exatamente a mesma noção, só que ela é invertida. É invertida. O reino de Deus é totalmente inverso do que a gente pensa que é o certo. A oração agora do rico, agora ele vai se voltar para o espiritual, ele vai ver que o que ele tinha, o que ele plantou nessa terra não faz a mínima diferença, não pode ajudar ele em nada. E aí ele volta para o espiritual. Já viram? Quando um cara que é muito rico, ele quebra, o que ele vai fazer? Vai para a igreja. Isso eu já vi, várias vezes. Gente que é muito rica, tem muito dinheiro, quebra, vai para a igreja. É o que aconteceu com esse homem. Só que agora não tem mais chance, né? A oração é feita tarde demais, o juízo já foi pronunciado. Quando ele fala pai Abraão, como eu disse, Jesus faz a alusão a isso. Lá em Mateus 3:9, Jesus diz assim, produzam vocês frutos de arrependimento e não queirais dizer dentro de vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Que o povo falava, né? Não tem que fazer nada, eu já sou filho de Abraão, então eu vou para o céu automaticamente. Tem um credo judaico, eu falei disso no estudo de Romanos, tem um credo judaico que acha que quando as pessoas morrem, elas vão entrar no inferno, Abraão está na porta. Isso é verdade, muitos judeus acreditam nisso. Está na porta vendo assim, você é judeu? Não, então você não vai entrar, você vai para o céu. Ele vai fazendo a triagem, né? Por isso que eles acreditam nisso. E aí, Abraão ele vai pedir, o rico vai pedir, manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. O rico conhecia Lázaro, aí volta o reconhecimento. O rico fala o nome dele, porque conhece, sabe quem que é. Identifica Lázaro, né? Ele vê e identifica. Gente, como era o físico de Lázaro? Todo machucado, cheio de chagas. O que ele está pedindo? Põe o dedo cheio de chagas na água e põe na minha língua. De tão sofrimento que ele estava sentindo. Imagina isso.
Imagina essa cena. O negócio é tão feio no inferno, gente, que o rico está clamando para um homem que era cheio de chagas, colocar o dedo na água. Eu falei era mesmo, porque talvez ele não estava mais, mas coloca o dedo na água e coloca na minha língua. Uma gota d'água. E mesmo isso é privado. Deus é ruim por fazer isso, gente? Deus é ruim para mandar pessoas para o inferno? É lógico que não. Deus não manda ninguém para o inferno. Nós nos mandamos para o inferno quando desobedecemos. Quem colocou você no inferno em um primeiro momento foi você mesmo, você desobedeceu. E é para isso que Cristo vem, para te resgatar desse tormento eterno também, para fazer com que você resgate a sua identidade de filho de Deus. Lázaro era cheio de feridas, né? O sofrimento no inferno é terrível. Só que aqui a gente vê que esse rico, ele não está arrependido, ele não quer ir para o céu, ele quer alívio físico. Ele não quer ir para o céu, para onde Lázaro está, ele pede por alívio físico. Ele ainda está preocupado com o material, com o físico. Eu quero não ter mais sede, é isso que ele está pedindo. Eu não quero ter sede. Ele não está nem aí para as coisas espirituais. Olha a cegueira do cara. Quantas pessoas você conhece, agora trazendo para os nossos dias, que se preocupam tanto, mas tanto com o seu físico, que esquecem completamente do espiritual? Mesmo no tormento, o cara está preocupado com o físico dele. Ele não quer ir para o céu, né? Manda Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembre-te. E aí Abraão responde para ele, é verdade, você é judeu mesmo, você era meu filho. Filho de Abraão, entre aspas. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu atormentado. A resposta de Abraão retoma o ponto inicial. O amor ao dinheiro e a idolatria não puderam fazer nada pelo rico. O seu consolo terreno foi um engano. As coisas que você quer materialmente não vão fazer absolutamente nada por você, gente. Nada, nada, nada. Não vão melhorar os seus problemas. Não vão te dar satisfação espiritual depois. Pode dar satisfação terrena, mas ela vai acabar. Não vai te fazer nada. E quanto do nosso tempo a gente gasta buscando coisas materiais? É ou não é verdade? Quanto do nosso tempo a gente gasta buscando aquilo que vai ficar aqui? Eu falo porque eu também sou assim. Eu também busco muito do que é natural, do que é de agora. E depois? Aí ele continua, né, versículo 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Versículo 26. A fatalidade da morte é esse além de tudo. É impossível uma pessoa sair do inferno e ir para o céu, sob qualquer circunstância. No ano 325 depois de Cristo foi instituído na igreja a oração pelos mortos. Ainda hoje, alguns cristãos, né, rezam ou oram pelos mortos. Pode orar o tanto que você quiser, não vai sair do inferno, nunca mais. O tempo é agora, é por isso que a Bíblia diz que o tempo é chamado hoje, agora. Você não sabe se você está vivo daqui a 10 minutos. Você não sabe se a pessoa que está do seu lado, que Deus colocou do seu lado, para que você a evangelize, vai estar viva daqui a 10 minutos. Não sabe. Perdemos tanto tempo com o que é natural, com o que vai ficar aqui. Não há outra chance e não há um lugar intermediário. Aquilo que Lázaro pedia para o rico, agora o rico ele vai pedir com muito mais intensidade. E a alegria que o rico tinha agora, ela é de Lázaro. E o tormento que Lázaro vivia é do rico. Totalmente invertido. Totalmente invertido. Tudo diferente. Versículos 27 a 31. E aqui talvez vai encaixar em muito do que nós pensamos. Então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Quem aqui tem familiares que gostariam que fossem, que crescem em Cristo? Todo mundo. Talvez seja uma das nossas maiores preocupações, é a salvação dos nossos familiares, né?
É isso que o rico está preocupado aqui também. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. O que o rico está pedindo aqui? O rico está pedindo, gente, o que muita gente aqui acha que é eficaz. Fala para alguma coisa sobrenatural acontecer na vida da pessoa, ou seja, para que Lázaro apareça na vida da pessoa, porque se Lázaro aparecer e ressuscitar para ela, ela vai aceitar Jesus e não vai vir para o inferno. Quantas vezes nós pedimos para Deus, Deus, aparece para determinada pessoa, ou, nossa, mas se essa pessoa ressuscitasse, ou se houvesse um milagre, ou se houvesse um sinal, as pessoas aceitariam Jesus, é ou não é? É isso que o rico está dizendo. Pede para o Lázaro ir lá, nos meus 5 parentes, meus 5 irmãos lá, porque se eles virem Lázaro ressurreto, eles vão crer. Se um anjo aparecer, ou se um morto ressuscitar, ou se um milagre acontecer, então os meus parentes serão salvos. Nós pedimos para que Deus faça milagres para convencimento. Quantas vezes nós oramos por algum doente, falando assim, Deus, cura essa pessoa para que as pessoas creiam em Ti? Já oramos assim, não já? A gente vai ver que a cura de uma pessoa, ou um milagre, ela não vai adiantar nada para a conversão de alguém. Não adianta nada. Só tem uma forma da pessoa crer em Cristo, e não é por milagre. A gente vai ver daqui a pouco o que é. O rico tinha 5 irmãos, e ele se lembrava dos irmãos. Olha que coisa terrível. O rico se lembrava das coisas que ele fez aqui na terra. Das maldades que ele fez. Ele lembrava dos seus familiares aqui na terra. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele lembrava o que aconteceu aqui na terra. O que ele fez de errado aqui na terra. Ele pede para que Lázaro volte à vida. Ele está fazendo pedidos para Lázaro como se Lázaro pudesse respondê-lo. Os mesmos pedidos que Lázaro fazia para ele em vida que ele nunca respondeu. O rico pede por reencarnação ou por intervenção dos mortos. E aqui é um tapa na cara de quem acredita em reencarnação. Porque olha o que Abraão vai responder. No versículo 31. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dos mortos. O que ele está dizendo? Não adianta, não adianta. Ele não pode voltar para a terra. Um cara que morreu, ele jamais vai voltar. Ele jamais vai aparecer de novo. Nunca mais. E mesmo que ele aparecesse, não adiantaria absolutamente nada. O que Abraão está dizendo? Versículo 29. Ó, porque eu tenho 5 irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Versículo 29. Respondeu Abraão para o rico. Olha o que Abraão responde para ele. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É isso que ele está falando em outras palavras. Ele está falando aqui, né? Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Para eles serem salvos, pode cair o céu, eles não serão. Eles só serão salvos por meio da pregação da palavra de Deus. Só. Não tem outra oportunidade, não tem outro meio, não tem outra forma. É só pela pregação. Como a gente negligencia a pregação. Nós queremos que os nossos familiares sejam salvos e oramos para que eles sejam salvos, mas não evangelizamos, não falamos da palavra para eles. Como eles serão salvos? Como eles serão salvos? Qual foi a vez que você pregou para o seu familiar? Quanto nós pregamos do evangelho a eles? É a única forma de conversão. Eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. E a palavra Moisés e os profetas é uma forma do judeu entender. Eles têm a Bíblia, né, no Antigo Testamento aí. Não há nada mais eficaz do que a palavra de Deus. E é interessante, gente, que no versículo 30, o rico ele vai insistir com Abraão. Abraão é uma figura de Deus aqui. Ele vai insistir com Abraão. Ele está tão cheio de si que ele acha que ele tem razão ainda. Olha o que ele está dizendo. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, você está errado. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Ele estava tão cheio de si, tão cheio das suas razões e das suas coisas. Olha o estado em que o cara está. O cara está em tormentos, o cara está no inferno, o cara está vendo o céu. E ainda assim ele acha que ele tem razão.
O orgulho é tão terrível que nem no inferno o cara se livra dele. O rico está ainda cheio de si ao ponto de contestar a palavra pela sua própria sabedoria. E aqui, mais uma revelação. O pecado, para quem está no inferno, não é retirado. No inferno, o pecado continua presente ali. Como se fosse um aguilhão. Um aguilhão é como se fosse é como se fosse uma ponta, né? Como se fosse um aguilhão aí. O pecado não é retirado de quem está no inferno. Aí Abraão responde. Abraão, porém, lhe respondeu. E aí é o final da história, né? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Como nós sabemos que uma ressurreição não convence as pessoas? 2 exemplos. Primeiro exemplo, a ressurreição de Lázaro em Betânia. Quando Lázaro tinha morrido há 4 dias. 4 dias. É outro Lázaro, né? Não é esse que não, é outro Lázaro. Lázaro tinha morrido há 4 dias. E aí Jesus vai para Betânia, né? E aí ele conversa um pouquinho com as irmãs de Lázaro ali. E ele chega diante de uma pedra grande onde Lázaro estava sepultado e fala, Lázaro, vem para fora. E Lázaro sai. Ou seja, Lázaro ressuscita aos olhos de todos que estavam na rua. Quem ali falou assim, agora eu creio em Cristo? Ninguém. Pelo contrário, as pessoas quiseram ainda muito mais matar Jesus por ter ressuscitado Lázaro. Se você ler lá no texto de João, você vai ver que os judeus eles queriam muito mais matá-lo porque ressuscitou Lázaro. Milagre não convence, não converte. O que converte é a palavra de Deus só. E pior ainda, quantos em Jerusalém creram em Cristo depois que ele ressuscitou? Poucos. E ainda assim porque Jesus se revelava para a pessoa. Vocês não lembram quando Jesus ressuscitou e chegou para Tomé? E aí Tomé falou assim, não creio. Aí Jesus falou assim, coloca as mãos. Aí Tomé colocou as mãos e aí ele creu, porque Jesus se revelou para ele pela palavra que saía da sua boca. Milagre não convence. Ressurreição dos mortos não convence também. Os maiores milagres não convenceram muita gente. Não há nada mais eficaz do que a pregação da palavra. O que acontece com a pessoa quando ela morre? Automaticamente ela é julgada por Deus. Julgada por Deus. E aí eu quero perguntar para vocês, gente, por que a pregação do evangelho é tão urgente para nós? Porque não há repescagem. Porque não há segunda chance. Porque ninguém pode voltar. Porque o destino é traçado no momento em que a pessoa fecha os olhos. Será que a gente tem destinos traçados aqui? Será que a gente tem destinos traçados por Deus aqui? Será que há pessoas aqui que quando fecharem os olhos verão uma comitiva de anjos vindo buscar? Será que tem? Será que você já se decidiu por Cristo? O tempo é agora. Agora. Não há repescagem. E outra coisa, você quer a salvação dos seus familiares? Sim ou não? Sim. Bonitinho, todo mundo fazendo assim com a cabeça. Pregue o evangelho para eles. Ore por eles, mas pregue o evangelho para eles. E o evangelho não é Jesus te ama. Já falei sobre isso uma vez. Não adianta você chegar para sua avó lá que você quer que ela se converta. Jesus te ama, avó. Não. E aí eu pergunto faço mais uma pergunta para vocês. Você sabe pregar o evangelho? O evangelho de Deus, você sabe pregar o evangelho? Você sabe pregar o evangelho puro, o evangelho salvífico de Jesus? Tem muita gente que vem para a igreja por um Jesus te ama e nunca foi salvo. Porque nunca entendeu por que precisa de um salvador. Tá, nós temos então um lugar em que há 2 compartimentos, né? O inferno e o céu. Quando Jesus Cristo voltar, gente, essas pessoas, elas ressuscitarão. E aí as pessoas que estão no seio de Abraão, elas se comparecerão não no tribunal, não no juízo final, no trono branco de Deus, mas no tribunal de Cristo. Porque aí, lá no final dos tempos, as pessoas vão ganhar os seus galardões pelo que fizeram aqui na terra, né?
mas não perde salvação, não vai ser julgado para salvação mais. E aí elas vão para o céu de fato, e aí vai ter a ceia do Cordeiro e tudo mais. As pessoas que estão no inferno, elas vão ser jogadas no lago de fogo e enxofre junto com o diabo. E aqui eu quero quebrar mais um paradigma. O diabo não está no inferno hoje. Não está no inferno. O diabo está aqui na terra. A gente importa muito da cultura grega quando pensa que o diabo está lá batendo com o tridente nos outros no inferno, torturando os outros. Não está. O diabo é tão condenado quanto as pessoas que não creem, né? Recapitulando, a doutrina do inferno nessa passagem é um lugar de tormentos eternos e de solidão. É um lugar longe e abaixo do paraíso. A pessoa que vai para o inferno, ela tem consciência do que fez, ela tem remorso, ela tem preocupação. Ela vê quem está no céu e não pode alcançar quem está no céu, não há mudança de lugar. Ela tem uma sede insaciável pelas chamas que estão lá, não há refrigério. Do outro lado, o que nós aprendemos sobre o céu? E o céu é um lugar que Cristo conquistou para nós. E essa é Jesus, obrigado Jesus. Porque nós não vamos sofrer isso se nós cremos em Ti. Se você crê em Jesus, você não vai sofrer isso, meu irmão. Você não vai sofrer isso. O céu é um lugar de gozo, de alegria extrema e de descanso. Sabe essas lutas que nós corremos aqui na terra? Elas passarão, gente. Há um descanso para o povo de Deus, diz a carta aos Hebreus. Todas essas lutas que você passa hoje acabarão no céu. Há descanso para o povo de Deus, é um lugar de gozo, um lugar de alegria. Só que é um lugar de alegria eterna, não é um lugar de alegria passageira, como era a alegria do rico na sua casa. É um lugar de comunhão, as pessoas reconhecem-se umas às outras. Você vai conhecer a sua mãe, o seu pai, que estão no céu, você vai reconhecer eles. É um lugar em que o nosso corpo será glorificado, não mais com manchas de pecado. O pecado não mais vai estar na gente. O pecado desce para o inferno junto com o diabo e seus anjos. Não vai ter mais dores, não vai ter mais. E nós aprendemos nessa passagem também que o céu é um lugar que nós vamos escoltados. Imagina ver, nós vamos escoltados por anjos para o céu. Glória a Deus. Decida por Cristo, meu irmão. Faça, entre aspas, com que os seus familiares decidam por Cristo também. Pregue a palavra para os seus familiares. Agora nós já sabemos o que acontece quando uma pessoa morre. Eu queria finalizar com o texto de Hebreus 9, que diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Há descanso para o povo de Deus. Amém?